Olá! O objetivo dessa aula é revisar de maneira bem compacta e bem simples as principais ideias a respeito de evolução. Então vamos começar falando sobre o Lamarckismo. Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, foi um naturalista francês. Naturalista é como eram chamados os biólogos, os cientistas na época, isso final do século XVIII, começo do século XIX. O Lamarck foi um cientista muito importante para a biologia, até porque foi ele quem deu o nome de biologia para esse ramo da ciência que estuda os seres vivos. Além disso, ele teve vários estudos sobre botânica, sobre classificação dos animais, que contribuíram muito para o conhecimento atual. E Lamarck, ele se destaca muito aqui na evolução, embora as pessoas acabem lembrando muito mais dele pelos erros, né, pelas ideias que foram superadas, mas ele tem um destaque muito importante no estudo da evolução, porque na época dele o pensamento predominante era o pensamento de fixismo. A ideia de que cada espécie surgiu de maneira independente e cada espécie permaneceria sempre com as mesmas características. Esse era o pensamento fixista, o pensamento predominante na época de Lamarck. Mas Lamarck, ele defendeu uma ideia evolucionista, de que os organismos atuais surgiram de outros mais simples e teriam uma tendência a se transformar gradualmente em seres mais complexos. Embora já existisse o pensamento evolucionista, a maioria dos cientistas defendia a ideia de fixismo. E ele então levantou esse debate, defendeu essa ideia sobre evolução e apresentou uma teoria, uma ideia para explicar o processo de evolução. Ele se utilizou aí de dois princípios, de duas leis. Não foram criadas por ele essas leis, mas foram leis que ele utilizou para estabelecer essa teoria dele sobre a evolução. A lei do uso e desuso e a lei da herança de características adquiridas. A lei do uso e desuso, como já está explicado aí no texto, é quando a gente afirma que um órgão se desenvolve com o uso e se atrofia com o desuso. Então, um determinado órgão, uma determinada estrutura, quando ela é necessária num ambiente, o ambiente impõe uma necessidade de uso para aquela estrutura, a tendência é que essa estrutura se desenvolva mais. Quando ela é inútil naquele ambiente ou tem pouca utilidade num determinado ambiente, numa determinada situação, ela tem a tendência a atrofiar e acaba desaparecendo da espécie. Essa é a lei do uso e desuso. Características que são mais desenvolvidas pelo uso ou que são atrofiadas pelo desuso, elas podem ser passadas para os descendentes. Então, se uma espécie desenvolveu mais um órgão, uma estrutura, ou desenvolveu menos aquela estrutura, os seus descendentes vão nascer com aquela característica respectivamente mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Essas são as duas leis que o Lamarck utilizou para explicar a ideia de evolução. A gente tem também, pensando nessa ideia, seria mais ou menos assim, como você explicar que o tamanduá tem uma língua tão comprida porque ele se esforça para se alimentar de formigas, de cupins. Então, o esforço contínuo dessa estrutura da língua para a alimentação dele fez com que essa estrutura se desenvolvesse mais e ficasse mais comprida. Essa é uma explicação lamarquista para a característica deste animal. Também é uma explicação lamarquista você falar que peixes cavernícolas que têm os olhos atrofiados, que são cegos, eles são cegos porque eles não utilizam essa estrutura, não utilizam a visão num ambiente que é totalmente escuro, a visão seria inútil. Obviamente, essa
estrutura acabou se atrofiando e os descendentes foram nascendo com essa estrutura cada vez mais atrofiada, até chegar ao que nós temos hoje, ao que essa espécie apresenta hoje, que é a ausência de visão. Então, de acordo com Lamarck, esse não é um processo rápido, é um processo lento. Então, aqui nós temos a exigência ambiental, uma exigência imposta pelo ambiente, né? Isso impõe uma necessidade de adaptação para essa espécie. Por causa da necessidade de adaptação, pelo uso, uma estrutura que é mais exigida, ela se desenvolve e essa característica é transmitida aos descendentes. Da mesma forma, se a necessidade de adaptação é que ela não utilize aquela estrutura, essa estrutura é menos exigida, essa estrutura tende a se atrofiar e essa característica de ter uma estrutura atrofiada também é transmitida aos descendentes. Nós podemos até concordar parcialmente com essa ideia de uso e desuso, com essa lei do uso e desuso. Em algumas situações, a gente realmente acha que estruturas que são pouco utilizadas, elas são atrofiadas, e isso é parcialmente verdade. Ao mesmo tempo, a gente também percebe que estruturas que são muito utilizadas, elas acabam se desenvolvendo mais. Então, por exemplo, uma pessoa que é um halterofilista, né, uma pessoa que trabalha a musculatura e que exige, impõe aí um uso exagerado para essas estruturas, tende a ter a musculatura mais desenvolvida. Isso é verdade, sim, mas isso não é verdade em todas as situações. Eu não posso aplicar isso a todas as situações. Por exemplo, a visão, já não podemos afirmar a mesma coisa. Em geral, quando a gente estuda, assiste televisão, usa o computador, usa o celular, a gente está o tempo inteiro promovendo um esforço para a visão. Se a lei do uso e desuso fosse válida em todas as situações, então a tendência seria de que a nossa visão cada vez melhorasse mais. Não é isso que a gente observa que a nossa visão vai piorando e a gente tem necessidade de usar óculos, por exemplo, né? Então, essa lei, ela é válida em algumas situações, mas ela não é válida em todas as situações. O ambiente só pode alterar características do organismo dentro de certos limites, que são limites pré-determinados geneticamente. Hoje nós sabemos disso. Claro que o Lamarck lá atrás não poderia saber, porque ainda nem existia genética na época dele. Então, isso se chama norma de reação. Nós podemos sim, algumas características do nosso organismo variam de acordo com o ambiente. Isso tem sido cada vez mais rediscutido pela ciência, o quanto que o ambiente pode interferir nas manifestações das nossas características. Porém, está claro uma outra característica, uma outra crítica que nós podemos fazer às ideias de Lamarck é que características que a gente adquire ao longo da nossa vida, nós não passamos para os nossos descendentes. Então, se o cara é um halterofilista, não é por isso que o bebê dele vai nascer todo musculoso, né? Vai nascer com essas características já desenvolvidas. Se eu pintar o meu cabelo de rosa, não é por isso que eu vou ter uma filha com o cabelo cor-de-rosa. Então, características que eu modifico no meu organismo ao longo da minha vida, eu não passo isso para os meus descendentes, a não ser que essa modificação aconteça nas células germinativas, né, nos óvulos, nos espermatozoides, aí sim. Mas, de maneira geral, características adquiridas ao longo da vida, não, eu não vou passar para os meus descendentes. Isso daqui foi uma experiência de um cientista alemão
E o que ele fez? Ele pegou uma geração de ratos, cortou a cauda. Próxima geração nasceu com rabo. Então ele de novo cortou a cauda e fez isso por mais de 20, aqui tá 20, mas na verdade ele fez isso por 22 gerações. E a cada geração os ratinhos nasciam com cauda. Então essa foi uma experiência para refutar essa ideia de lei do uso e desuso, né, de transmissão das características adquiridas. Então, se realmente a lei de transmissão das características adquiridas fosse válida, em algum momento, após tantas gerações, deveria nascer pelo menos algum rato aqui sem cauda. Isso não aconteceu, todos os ratinhos nasciam com cauda. Então, essa foi uma das críticas aí, uma das experiências que foi usada para criticar a teoria lamarckista a respeito de evolução. E aí Darwin, Charles Darwin, que foi um inglês, né? Também no século XIX ali, um pouco depois de Lamarck, ele era um rapaz que era de uma família nobre, né? De uma família abastada, e ele foi estudar medicina, como todo jovem rico, mas ele não teve vocação para medicina, acabou abandonando a universidade, foi para uma carreira religiosa, né? E depois também não teve vocação para isso também, mas ele tinha o instinto de um cientista, porque ele era uma pessoa muito observadora, uma pessoa que gostava de fazer anotações, era uma pessoa que gostava de fazer coleções de espécies, né, de conchas, por exemplo. Então ele gostava de observar a natureza, ou seja, ele era um cientista nato, era um naturalista nato, apesar de não ter nenhum brilhantismo em outras áreas aí, em outros estudos, mas ele se mostrou um cientista nato. Charles Darwin, ele foi convidado para participar de uma viagem num navio, o Beagle, e essa viagem tinha uma missão inicial de explorar a costa da América do Sul, depois ir para Nova Zelândia, para a Austrália. Então foi uma viagem que durou aproximadamente 5 anos. Nessa viagem, Darwin passou pelo Brasil, ele chegou a morar aqui no Brasil, em Salvador, inicialmente, né? Primeiro aqui em Salvador e depois no Rio de Janeiro. Então, durante essa viagem, ele fez muitas observações, ele fez muitas anotações, ele fez muitas coletas e muito do que ele escreveu depois, muito do que ele afirmou depois a respeito de evolução foi resultado dessa viagem. Por isso que essa viagem é tão importante, é tão citada aí quando a gente fala de Darwin, né? Então, por exemplo, Darwin passou pela Argentina e na Argentina ele encontrou fósseis de animais gigantescos que pareciam preguiças gigantes, outros pareciam com tatus gigantes, né? Então isso foi uma descoberta importante dele e eles tinham muitas semelhanças com esses animais atuais, né? Isso fez com que Darwin se perguntasse por que esses fósseis dos animais gigantes estavam nos mesmos lugares onde nós podemos, no presente ele podia encontrar os semelhantes numa escala reduzida, né? Então a explicação podia ser a transformação de espécies a partir de ancestrais comuns por meio de descendência com modificações. Darwin também observou que um mesmo tipo de animal mostrava diferenças de acordo com a região onde ele era encontrado. Então, na Patagônia, aqui no sul da América do Sul, ele encontrou uma ema, uma espécie de ema, que no norte tinha uma característica e no sul era uma espécie um pouco diferente, tinha outra característica. Darwin também passou
pelas Ilhas Galápagos, um arquipélago, né? Uma região aqui com um conjunto de ilhas que fica no ocidente aqui da América do Sul, no Oceano Pacífico. E nessas ilhas ele também observou vários animais que não existiam em nenhum outro lugar, né? E algumas espécies de aves também que acabaram servindo aí para importantes conclusões que ele teve depois, que ele chegou depois. Aí Darwin fez algumas observações. Coloquei aqui algumas das principais observações deles. A primeira, os indivíduos numa mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, eles não são idênticos. A gente observa isso na nossa espécie, por exemplo. Então, alguns são mais altos, outros mais baixos, alguns têm a pele mais escura, outros mais clara, o cabelo é diferente, características de funcionamento também, né? Alguns têm um sistema imunológico mais forte, outros um sistema imunológico mais debilitado e assim por diante. Todo organismo tem grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes, entretanto, só alguns dos descendentes chegam à idade adulta. Então, se tudo estiver certo, se todas as condições forem favoráveis, as espécies em geral se reproduzem de maneira abundante, se reproduzem rapidamente. Embora as espécies tenham essa grande capacidade de reprodução, as populações têm uma grande capacidade de reprodução, a gente está falando de espécies em geral, as populações tendem a se manter constante. O número de indivíduos numa população permanece mais ou menos constante. Era de se esperar que, já que elas se reproduzem com tanta facilidade, as populações tivessem sempre uma tendência a estar aumentando em número. Não é isso que acontece, as populações vão ficando mais ou menos constantes. E Darwin também leu o livro de um economista, foi um livro muito famoso, de Thomas Malthus, sobre populações. E Malthus, nesse livro, ele fazia essa previsão de que em algum momento nós teríamos problemas. Por quê? Porque as populações tendem a crescer numa progressão geométrica. Então, após um determinado período de tempo, a população vai sempre dobrando o número de indivíduos, mas os recursos para sustentar os indivíduos, como por exemplo o alimento, eles crescem numa progressão aritmética. Então, esse crescimento acelerado de indivíduos ia levar a uma escassez dos recursos necessários para a nossa sobrevivência, isso falando especificamente da nossa população, né? Então, ele fez essa previsão de que a gente teria problemas. Claro que depois disso surgiram várias coisas para resolver esses problemas, né? Com uma revolução aí na produção de alimentos, né? Uma revolução industrial e tudo. Então, esse problema foi parcialmente resolvido. Essas previsões do Thomas Malthus aí não se concretizaram, mas isso é uma observação que Darwin percebeu que vale para as populações em geral. Então, os indivíduos têm uma grande capacidade de se reproduzir, mas os recursos que são necessários para essas populações são escassos. Recursos como o alimento, recursos como o espaço, a água. E aí, o que ele percebeu? Que nem todo mundo teria capacidade numa população de sobreviver. Quem é que vai sobreviver? Aqueles que têm características mais apropriadas para enfrentar as condições ambientais. Então, esses têm maior probabilidade de sobreviver e, o mais importante, maior probabilidade de se reproduzir e passar as suas características para os seus descendentes pela reprodução. Então, nessas condições, características favoráveis tendem a ser preservadas. Características desfavoráveis tendem a ser destruídas. Essa preservação de características favoráveis
e rejeição de características prejudiciais foi o que o Darwin chamou de seleção natural. Então, por um processo lento e constante de seleção ao longo das gerações, as espécies podem diversificar-se e acabam se tornando adaptadas ao ambiente em que vivem. Essa é a explicação de Darwin. Então, num determinado ambiente, indivíduos que têm características desfavoráveis, na hora de disputar os recursos essenciais à vida, já que as populações se reproduzem de maneira rápida, de maneira abundante, isso gera uma competição entre os indivíduos. Na hora que esse indivíduo com características desfavoráveis for competir com outros indivíduos da sua própria espécie, por exemplo, eles são menos adaptados. Então, eles têm menos chances de sobreviver, eles têm menos chances de se reproduzir, eles tendem a não deixar descendentes ou deixar um número menor de descendentes. E aí as características deles acabam desaparecendo da população. Ao contrário, indivíduos que têm características favoráveis, eles vão levar vantagem na disputa. Eles são mais adaptados ao meio em que eles vivem. Então, eles têm mais chance de se reproduzir, eles têm mais chance de sobreviver, consequentemente, mais tempo para se reproduzir e mais chance de deixar um número maior de descendentes com aquelas características. Então, essas características tendem a ir aumentando na população. Tende a aumentar o número de indivíduos a cada geração que passa que apresentam essas características favoráveis. Isso é seleção natural. Então, comparando Lamarck com Darwin, a ideia lamarquista, que foi superada já, e a ideia darwinista, que basicamente é a mesma ideia que a gente aceita hoje, os dois falaram do meio ambiente, falaram do ambiente como um fator de evolução. A diferença é que para o Lamarck, o ambiente, ele causa a mudança, ele é a causa das características novas que surgem. Para Darwin, o ambiente, ele seleciona as características. A característica não surge por causa do ambiente. Isso é Lamarck. Quando eu falo que a língua do tamanduá ficou comprida para que ele pudesse alcançar os cupins, as formigas, eu estou dizendo que o ambiente provocou o surgimento de uma característica na espécie. Para Darwin, o ambiente seleciona. Então, o tamanduá, ele consegue se alimentar das formigas e dos cupins porque ele tem uma língua grande. Não é o contrário, né? Então, o ambiente apenas selecionou o que era favorável naquele ambiente para aquela forma de alimentação. Então, as novas características para o Lamarck, elas surgem pelo uso ou pelo desuso de um órgão ou de uma estrutura. Já para Darwin, existe uma variabilidade, os indivíduos têm características diferentes dentro de uma população. Essas diferenças fazem com que alguns sejam mais bem adaptados do que outros. Para Lamarck, as características que são adquiridas são transmitidas aos descendentes. Para Darwin, os indivíduos que têm características que tornam eles mais aptos, eles vão sobreviver mais tempo. Consequentemente, eles vão se reproduzir mais e vão deixar mais descendentes com essas características. Hoje, nós falamos de neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, é basicamente a mesma ideia de Darwin, pensando que na época Darwin não existia genética ainda, apesar dele ter sido mais ou menos contemporâneo ali do Gregor Mendel. Vamos lembrar que as ideias de Mendel só foram redescobertas 30 anos depois que Mendel morreu. Então a genética não existia ainda. E quando a gente fala de neodarwinismo,
é porque nós continuamos aceitando as mesmas ideias de Darwin hoje, porém, algumas coisas que nós podemos dizer assim que eram falhas na teoria dele, porque ele não sabia explicar na época, hoje nós podemos explicar. O que Darwin não sabia explicar? De onde vinha a variabilidade, as características novas que surgiam. Hoje nós sabemos que elas surgem ao acaso, elas surgem por mutações, é totalmente aleatório, não é por causa do ambiente, né? Então, por exemplo, não é porque um ambiente é frio que vai existir uma chance maior de um animal ter uma mutação, de acontecer uma mutação que torne o pelo do animal mais grosso. A diferença é que se isso acontece num ambiente frio, essa mutação torna ele mais favorável à sobrevivência e ela tende a permanecer na espécie. Mas o surgimento da característica, da variabilidade, ela acontece aleatoriamente, acontece por mutações. E através da recombinação gênica, novas características surgem também. Então, mutações e recombinação gênica resultam em variabilidade genética. E a seleção natural, ela atua sobre essa variabilidade genética, fazendo com que os indivíduos se tornem cada vez mais adaptados ao ambiente onde eles vivem. Então, essa é a diferença do neodarwinismo. Nós acrescentamos as ideias de Darwin à genética, o conhecimento de genética, certo? Bom, então o que é mais importante